Daí pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está assistindo em casa em outro horário. Boa noite para você que está assistindo aqui no horário de estreia. Eu resolvi fazer essa apresentação atendendo a pedidos aí, tanto dos meus orientandos, do pessoal que estuda comigo, que me acompanha, quanto você que está nesse momento aí de repente precisando de uma motivação, de definir objetivos para os seus estudos, metas. Nós estamos passando por situações aí bastante complicadas, causadas aí devido à pandemia. Muitas pessoas estão ficando doentes, depressivas, com problemas de saúde, até não só emocionais, como físicos, devido ao afastamento, ao isolamento, a ficar preso sem fazer tantos exercícios. E é importante que você se mantenha motivado. Para isso, nada melhor do que você traçar objetivos, você fazer planejamentos, você ter uma estrutura bem definida de onde você quer chegar, do que você precisa fazer hoje, como você deve se manter e como deve ser cada passo para você atingir seus objetivos. Um momento, essa situação toda de dificultosa vai passar e a bonança virá. Você precisa estar preparado para isso. É nesse momento de crise que você precisa, então, especialmente de motivação, planejamento. E aí eu botei aqui o planejamento financeiro também, porque ele tem uma importância muito grande e correlacionada aos estudos e à motivação. Não dá para desassociar essas duas situações, principalmente em tempos de crise. Então vem comigo, eu tracei aqui um resumo de alguns livros, alguns autores interessantes aí, para você ter mais motivação, planejamento financeiro aqui e estudos, que é muito importante. Esses três pontos aqui estão completamente correlacionados. Dentro do motivação e planejamento aqui, então, nós vamos falar aqui como ter motivação e foco, planejamento financeiro e planejamento de estudos. Começando pela motivação e foco, eu trouxe aqui um resumo muito condensado, pego aí de alguns vídeos de internet e também com o livro do autor Napoleon Hill, que ele traça as 16 leis do sucesso. É claro que, como é um livro estrangeiro, está dentro da interpretação que eu tive de alguns passos ali, algumas dessas leis que ele traça. Então, a primeira delas é de você ter um propósito bem definido. A grande diferença entre duas pessoas, às vezes, uma pessoa com uma inteligência, uma capacidade de inteligência muito elevada e outra nem tanto, mas você verifica às vezes que essa pessoa que de repente não tinha capacidade de inteligência tão elevada, não era tão inteligente ou não tinha uma capacidade de raciocínio tão elevada quanto a outra, ela consegue levantar um patrimônio muito grande, ou consegue ter um sucesso na vida dentro do que cada pessoa planeja de sucesso, muito maior em relação àquela outra pessoa que era considerada lá o CDF da sala, o inteligente da sala. Alguns vídeos, inclusive, traçam um panorama aí comparativo falando do Henry Ford, que foi o que deu origem ali à Ford, e que ele tinha um amigo dele que era muito mais inteligente que ele, com muito mais capacidade, mas esse amigo dele acabou ficando parado porque ele não tinha propósito bem definido. Você precisa ter propósito, e sobre isso eu vou falar daqui a pouco, sobre ter metas, sobre ter objetivos a serem atingidos. Se você não tiver, você não vai sair do lugar, provavelmente você vai ficar parado. O segundo ponto importante, ele traça aqui como a mente mestra, eu traduzo aqui como sinergia, né? A sinergia, ela tem muito a ver com você, na minha visão, né? A minha visão sobre esse passo aqui, sobre essa lei do Napoleon Hill, é de você ter a correlação, uma boa correlação com uma pessoa que você encontre sinergia com ela. Pode ser um amigo, pode ser a esposa, pode ser o marido, pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser um filho, mas uma pessoa que com ela você consiga desenvolver-se mais, produzir coisas que sozinho nem você nem ela conseguiria desenvolver, mas juntos conseguem. O vídeo, ele traça ali, o vídeo que eu vi, né, que fala aqui do livro Napoleon Hill, ele faz um desenho bem bacana até de uma pessoa tentando pegar maçãs numa árvore. Obviamente ela não alcança, a outra pessoa também não alcança, mas elas juntas conseguem pegar quantas maçãs elas querem. Ou seja, não se trata de somar, se trata na verdade de você conseguir muitas vezes sair do zero e multiplicar-se graças à soma dos esforços de duas pessoas, mas duas pessoas que têm que estar sintonizadas em sinergia e com os mesmos objetivos traçados, coisa que uma sozinha não faria nada, a outra sozinha também não faria nada, mas juntas elas conseguem produzir.
O terceiro ponto aqui, a terceira lei, é a autoconfiança. Esse ponto é muito importante, principalmente na situação que nós estamos vivendo. Eu estou gravando esse vídeo aqui em 2021, obviamente se você está assistindo de repente daqui a alguns anos, quem sabe a pandemia já não passou e esse passo aqui, essa lei já não é mais tão grande problema. Mas hoje, nos dias atuais, a autoconfiança ela é mais do que nunca importante. Autoconfiança no seu trabalho, autoconfiança como chefe de família, autoconfiança na sua casa, autoconfiança no seu dia a dia, nos esportes, no que você pratica, no que você faz, é muito importante, principalmente nos dias atuais. Você sempre vai ter muito pensamento negativo e hoje a gente está muito carregado, a gente abre o WhatsApp, é só pensamento negativo, a gente abre as redes sociais, é só pensamento negativo, só notícias negativas. É importante que você tente se afastar delas, não negar notícias, não ser negacionista, mas evitar tanto peso dessas notícias negativas e ter, acima de tudo, confiança em si mesmo, autoconfiança para superar essas notícias negativas. A quarta lei aqui tenha o hábito da economia. Muito importante e por isso que eu trago aqui dentro, nos passos seguintes, eu vou falar sobre economia, tá? Eu quero trazer aqui alguns pontos bem importantes, assim, que eu estou batendo na minha vida pessoal até, de frente, que é lidar com algumas instituições financeiras que nos exploram há anos e que a gente não abre os olhos para isso. As taxas que a gente paga em instituições financeiras ali que não fazem sentido algum. Nesse ponto até tem que dizer que muito interessante, o governo fez um apoio grande aqui para você que pretende ter o hábito da economia nos tempos atuais, com a criação do Pix e criação de algumas ferramentas aí que lhe ajudam a economizar e evitar pagar taxas absurdas de instituições financeiras. Mas dentro do ter o hábito da economia aqui, começando pelo básico, está em você tentar ter como meta economizar. De preferência, começar o mês separando um pequeno valor, pode ser 5%, 3%, 2%, até 10% ou mais, se você puder, do que você consegue levantar no mês, você deve separar no início do mês. É como se você estivesse se pagando já. Aquele valor você separa, você se paga e você não trabalha com aquele valor, você entende que você não tem aquele valor, para que você comece a ter esse hábito de economizar. O ideal é que você faça isso no início do mês, quando você recebe, não no final do mês com o que sobra, porque você provavelmente daí não vai deixar sobrar nada se você deixar para o final do mês. A quinta lei diz respeito a ter iniciativa e liderança. Aqui nesse ponto eu nem preciso falar, você verifica diversos exemplos no mundo das pessoas mais bem-sucedidas, são pessoas que tiveram iniciativa e resolveram tomar atitudes que ninguém imaginava. É claro que vai estar muito atrelado que a iniciativa e a liderança com o passo 6 também, que é a imaginação. A imaginação, ela é capaz de criar produtos novos, criar ambientes de sucesso, onde muitas pessoas não imaginam. Nesse tempo de pandemia agora, você tem visto surgir muitas situações interessantes. Eu até assisto alguns vídeos, eu gosto muito de assistir vídeos instrucionais ali, de instrução, de educação, educativos, enfim, na internet. Um deles falava sobre as novas profissões, novos serviços. Tem alguns serviços até bem engraçados em tempos de pandemia, né? Como a gente já estava acostumado a ver lá o Dog Walker, eu vi esses dias, tem um lá que é para aquela pessoa que se dedica a conversar com idosos, a dar atenção para idosos, muitas vezes até por redes sociais, não precisa necessariamente ser presencial devido à pandemia, mas dar atenção para idosos que ficam isolados, né? E até isso, hoje existem pessoas aproveitando, então adaptando-se, imaginando e tendo a iniciativa de tomar atitudes ali que não eram esperadas em outras situações para que possam seguir em frente. Nesse tempo de pandemia, você pode ter certeza que com toda essa crise, você consegue achar oportunidades, minas de ouro, onde ninguém enxerga, onde ninguém imaginava que teria. A sétima lei é o entusiasmo. Dentro desse ponto, é um pouco do que eu estou tentando trabalhar aqui, né, que é você ter a empolgação diária, você ter o ânimo diário. O entusiasmo, é muito importante que para o entusiasmo você tente encontrar
aquilo que lhe motiva, o que lhe dá motivação e tente então atrair esse ponto que lhe traz motivação. E sendo bem sincero, o entusiasmo, a motivação não está ligado necessariamente a dinheiro, tá? É claro que é mentira dizer que o dinheiro não pode facilitar, que não ajuda ou que não serve para nada. Ele ajuda sim, mas existem pessoas que não têm muito dinheiro, mas são extremamente entusiasmadas, são extremamente positivas, animadas, e outras que têm muito dinheiro e a gente vê aí cometerem até atos absurdos aí, como grandes artistas e atores famosos aí que a gente já viu acontecer situações bastante trágicas, porque não necessariamente o dinheiro vai lhe trazer entusiasmo. Tem pequenas coisas que às vezes vão lhe motivar. É dessas coisas que você deve se aproximar. Muitas pessoas às vezes estão relacionadas a esporte, estão relacionadas a relacionamentos, a situações, a motivações no trabalho, no que fazem. Aqui também você pode encontrar entusiasmo. A 8ª lei é sobre ter autocontrole. Aqui, em especial, eu ligo o autocontrole aqui, ó, também com o hábito da economia, né? Existem alguns, me fugiu até quem é que fala, mas fala que brincando, né, que que é mais barato, mais econômico de tudo, é você não gastar, né? Você é mais econômico, a melhor promoção que tem é você não gastar, né? E aqui tem muita relação aqui com o autocontrole, principalmente nessa situação de pandemia. Qualquer excesso não é bem-vindo. Então, autocontrole tanto em alimentação quanto em exageros com alimentos gordurosos, com doces, com o ócio também, por que não, com o lazer, né? Aquele momento que você, vou assistir um filme legal, tal. Você assistiu um filme, beleza. Você de repente passar o dia inteiro, o final de semana inteiro, daí deitado, só assistindo filme, não fazer mais nada. Então o autocontrole não tem relação só com a economia, com evitar aqui gastos em excessos, em compras de roupas, eletrônicos, entre outros, mas também de alimentos, também de lazer, também do ócio. Autocontrole é muito importante. A 9ª lei é fazer sempre mais do que é exigido. Essa lei aqui é muito importante, eu estou sempre tentando trabalhar para melhorar e atender o melhor possível dela, tá? Às vezes a gente vai se afastando dela, vai se esquecendo dela e a gente tem que parar e pensar, opa, será que eu atendi bem essa pessoa que me procurou? Será que eu fiz o que eu poderia fazer por ela? Será que eu fiz mais do que ela esperava? Faça sempre mais do que as pessoas esperam. Tá? Se a pessoa te pede uma coisa, é óbvio, você não é obrigado poxa, coronel, então isso significa que eu tenho que sair dando dinheiro na rua para quem me pede e tal. Não é nesse sentido aqui, tá? Mas tudo que você pode fazer para as pessoas e que você se dedica a fazer, seja no seu trabalho, seja no seu dia a dia, ou seja, coisas que as pessoas lhe procuram porque elas sabem que você pode ajudá-las e sem que isso necessariamente vá significar dar dinheiro ou desgaste, e sim ajudar, né? Uma pessoa me pede ajuda lá em relação a um assunto, me faz uma pergunta. Eu poderia dar simplesmente a resposta daquela questão para ela de forma simples, né? Dizer a resposta certa é A ou a resposta é B. Mas eu tenho certeza que se eu falar para ela assim, olha, nesse caso a resposta é B. Observa que interessante, na letra A está errada por isso e aquilo, mas se a letra B tivesse escrito de tal forma, também estaria errada, mas como ela está assim, ela está certa, tal, e eu dou uma explicação um pouco maior para ela. Poxa, não raras vezes eu vejo essa pessoa extremamente satisfeita e me dando um retorno, né? Tem muito aqui a ver com a lei do retorno também, tá? Então, fazer sempre mais do que lhe é exigido, mais do que lhe é pedido, tanto no trabalho, no nosso dia a dia, quanto na sua folga, no seu momento de lazer. Aquilo que você faz, não faça apenas por fazer, não faça apenas mais do mesmo. Faça sempre um pouquinho a mais por alguém que vai valer a pena. A 10ª lei é desenvolver uma personalidade agradável. Eu trabalho bastante por isso, porque eu não tenho uma personalidade agradável. A maioria das pessoas me acha antipático, eu não sei porquê, mas eu já tenho meio que a testa aqui em forma com ruga aqui, de estar sempre fechando o rosto, e as pessoas falam que eu tenho cara de brabo, né? Infelizmente.
No quartel, eu não tenho nenhuma fama, zero fama de ser uma autoridade punidora ou repressiva, mas quem não me conhece pensa que eu sou malvado, ou sei lá, que eu tenho um comportamento ruim no sentido de ser opressor, enfim. Mas, então eu tenho que trabalhar bastante aqui para ser uma personalidade agradável. Eu não sou uma personalidade agradável, mas eu tento ser e obviamente é muito mais pelo meu estereótipo do que pelo que eu quero ser com as pessoas de fato. Mas tente sempre ser agradável e não ser arrogante, boçal, soberbo. Essas são características principalmente, eu estou fazendo a brincadeira aqui quanto ao fato de ter as feições de brabo, mas é uma coisa que eu procuro não ser e trabalhar muito contra isso é a soberba, é ser arrogante, ser boçal, são características que você deve trabalhar para evitar e que com certeza vão atrair muito mais positividade e coisas boas para a sua vida. Tá? O 11ª lei é pense com precisão, foco. Por isso que eu vou falar sobre isso daqui hoje, sobre você ter objetivos, metas bem traçadas e você ter com precisão onde você quer chegar, o que você quer fazer. Porque quem objetivamente anda devagar, mas anda com um objetivo, ele vai muito mais longe do que aquela pessoa que de repente ela anda rápido, mas ela não tem objetivo traçado. Isso vale tanto para acúmulo de recursos financeiros, quanto para estudos. Tá? Eu vejo muito isso, as pessoas que me procuram para estudar, coronel, eu quero estudar para qualquer carreira, aí a pessoa fala, eu vou estudar aí para o CFO da PM, mas também quero estudar para o CFO do Bombeiro, também quero estudar ali para a Polícia Civil do Paraná, e ela estuda tudo e nada ao mesmo tempo, enquanto a outra que vai lá e foca e estuda aquele objetivo, bota ali como foco, ela acaba muitas vezes tendo mais sucesso. Aquela que estuda tudo, mas sem foco algum, ela pode até desenvolver muito raciocínio, muita inteligência sobre aqueles assuntos que ela está estudando. De repente, até num conhecimento geral, ela supera a outra que está com foco ali, estudando só aquele assunto. Só que essa que tem foco aqui, essa que tem precisão no alvo, no que ela está objetivando, ela vai com maior precisão, ela vai para lá com maior velocidade, porque ela está botando todos os esforços dela para atingir aquele objetivo, diferente da outra que está distribuindo a força. Tem muito a ver aqui com distribuição de força, com pressão, no local certo. Quando você coloca uma força para atingir um objetivo e coloca no local certo, você tem muito mais chance de atingir do que aquele que vai distribuir a força para todos os lados e ela vai se dissipar, ele vai perder força, perder esforços. A 12ª lei do sucesso do Napoleão Hill é ter concentração. Tem muito a ver novamente aqui com foco, a concentração também. Então, tanto a lei número 11, pensar com precisão, com foco, evitar as divagações, as distrações, quanto a lei número 12, ter concentração, trabalhar concentrado e focado naquilo que você objetiva. Hoje, principalmente aí com a situação da pandemia e do isolamento, a concentração ela pode ser facilitada ou dificultada, depende muito do seu meio de convívio, de como é a sua residência. Vejo pessoas hoje que elas moram sozinhas, de repente vão ter um pouquinho mais de facilidade em cumprir aqui com o objetivo de se concentrar naquilo que elas querem fazer. E outras aqui, de repente, moram com muitas pessoas e vão ter um pouquinho mais de dificuldade porque vão ter mais fatores distratores. Isso dificulta bastante, então é importante que você procure separar um local, um ambiente para que você possa se concentrar melhor. O 13º aqui é um pouquinho mais complexo, como eu falei aqui, é uma interpretação. A interpretação que eu faço da 13ª lei de cooperação aqui, de fé, tem a ver aqui um sentimento um pouco mais transcendental em você acreditar, em você ter fé, em você acreditar naquilo que você quer, naquilo que você objetiva, não aqui meramente em fatores materiais, mas também com o espírito, com o sentimento, com
aqui muito mais puxando um pouco para a religiosidade, não necessariamente alguma religião específica, mas ter fé e acreditar que você vai melhorar, que a situação vai melhorar, que o dia a dia vai melhorar, que essa pandemia toda vai melhorar, que você vai conseguir atingir seus objetivos. A 14ª lei é aprender a tirar proveito dos fracassos. Isso é muito importante, principalmente nos dias atuais. Tá? É muito comum as pessoas terem muito mais fracassos nas suas vidas do que sucesso. Tá? É raro, se não impossível, uma pessoa que arriscou de primeira, chegou onde queria e não teve fracassos, não teve tropeços no meio do caminho. O mais normal é você ouvir falar de pessoas que tiveram muitos sucessos, mas graças a elas terem aprendido a tirar proveito de todos os fracassos. Isso vale muito para concursos públicos. Quase todas as pessoas bem-sucedidas em concursos públicos, em seleções e provas, tiveram muitas reprovações também. Tá? Dificilmente a pessoa fez lá só o que queria ali uma vez apenas e não teve nenhuma reprovação e pronto. Claro que tem casos assim sim, mas são minoria. E nós, em geral, somos o da maioria, mas nós podemos ser aquela maioria que vai se destacar, que aí sim se torna minoria. Né? Nós vamos ter a maioria que vai parar pelo meio do caminho, vai desanimar com o fracasso, e nós podemos ser aqueles que vão tirar aprendizado do fracasso. O que você falhou, onde é que você errou, o que você pode melhorar nos estudos para que não ocorram os mesmos erros que ocorreram na última prova que você fez, no último concurso que você fez, na última seleção que você fez, né? Eu vejo muitos orientantes que me procuram e falam sobre isso, né? Coronel, eu quero estudar, quero focar aí para a próxima prova, porque na última eu fui mal, né? Teve até um que eu achei um pouco engraçado, que eu falei para ele, poxa, qual foi o teu problema? Ele disse, não, na última eu fui aprovado até, só que eu reprovei no TAF, né? No teste de aptidão física. E como é que você está agora os treinamentos? O treinamento eu não estou treinando ainda, estou deixando para depois, eu quero focar agora no intelectual. Assim, poxa, mas aí você não está tirando o aprendizado do seu fracasso. Se você lá conseguiu a aprovação e a sua reprovação foi justo no TAF, você vai repetir esse mesmo erro novamente, né? Não, é necessário então você incluir o treinamento físico no seu dia a dia, fazer parte do seu treinamento, porque é justamente aí que você está falhando. Então você precisa aprender e tirar proveito dos seus fracassos. Tá? A maioria das pessoas que eu conheço que vem me falar, pô, Coronel, deu certo, passei, eu já tinha reprovado na outra, tinha passado perto, ou já tinha tentado outros concursos, são poucos os que me falam assim, já tentei, passei de primeira, quase todos tiveram fracassos, mas tiraram proveito, tiraram aprendizados dos fracassos do passado. E tem pessoas que chegam até a me motivar e me dar orgulho de tanto entusiasmo e força de vontade que elas têm, porque já tentaram às vezes o CFO mais uma, duas vezes e não desanimam, voltam a tentar lá e sempre com o mesmo entusiasmo, a mesma empolgação. Eu não tenho dúvida que um dia elas vão conseguir e serão vencedoras. Muitas já conseguiram até e outras vão conseguindo. Né? A diferença entre a pessoa que vence e a pessoa ali derrotada é que a que venceu não parou, não resolveu parar, seguiu em frente, um momento ela vai conseguir. A que ficou derrotada ali, ela resolveu parar no meio do caminho e desistiu. Né? Você não pode desistir. A 15ª lei é tolerância. Tem muito a ver, muita relação com a autoconfiança, principalmente aqui em relação aqui às pessoas negativas, às opiniões contrárias que você vai ter no seu dia a dia, na sua vida. Tá? Hoje, em tempos de pandemia, é muito comum as pessoas negativas, as pessoas que vão lhe dar opiniões contrárias, que vão dizer que vai dar tudo errado, que você não vai conseguir. Então, além de ter autoconfiança, tenha tolerância, equilíbrio. Eu diria aqui, até usaria a palavra aqui, resiliência, tá? Uma palavra aí bem importante, que é você poder então, não necessariamente entrar por um ouvido e sair por outro, mas filtrar, ter equilíbrio, ponderação, temperança também nas suas atitudes, para lidar principalmente nesses tempos atuais que não raras vezes você
bota uma notícia interessante num grupo da família ou num grupo de amigos e alguém vai te rebater com uma notícia catastrófica em relação à pandemia, ou achando que aquilo que você postou é ruim porque veio do site A e aquele site A tem um viés de esquerda ou de direita e aquela pessoa não gosta daquele viés. Eu faço parte de alguns grupos ali muito interessantes assim que eu fico observando que as notícias em geral elas não são rebatidas por serem boas ou ruins ou trazerem algum argumento interessante ou não muito interessante, mas sim eles olham prontamente, aquela pessoa tem um viés de esquerda ou de direita e falam, mas essa pessoa é de esquerda, não interessa se ela falou bem daquela pessoa, às vezes a pessoa está dizendo assim, o João é um bom cara, o próprio João rebate dizendo, mas essa pessoa é de esquerda, mas ela está falando bem, mas ele não quer saber, só porque ela é de esquerda, infelizmente. Então cuide também para não deixar a análise ideológica das coisas, a sua visão ideológica das coisas, desperdiçar bons estudos, bons argumentos que vão existir, eu diria, dos dois lados, ou dos três lados, se pode se considerar centro como um, enfim, ou simplesmente desqualificar pessoas por elas serem com um pensamento, viés mais de esquerda, de direita, ou vermelho, preto, ou azul, enfim, a ideia de pensamento da pessoa. Tá? A 16ª lei tem a ver aqui, que é a regra de ouro, e é a reciprocidade. E aí na reciprocidade ela traz aqui um pouquinho de tudo o que eu falei antes, em especial aqui do fazer sempre mais do mesmo, que é fazer o bem, né? Meio que aquele fazer o bem sem olhar a quem, é um pouco assim clichê, mas é totalmente clichê, né? Mas a verdade é que tem tudo a ver. Quando você faz o bem para as pessoas, esse bem retorna. Eu felizmente vivencio muito isso hoje em dia, em tempos de pandemia. De vez em quando eu recebo um comentário motivacional que me anima muito, né? E que faz toda a diferença, e de pessoas que eu nunca imaginei, assim, lá do passado, que às vezes vem me falar alguma coisa. Esses tempos eu fui na cavalaria ali visitar um amigo, e no que eu entrei lá para falar com o comandante, veio um sargento falar comigo. Então não vou citar o nome dele aqui, eu não venho o contexto, mas até vou publicar uma foto que eu tirei com ele, porque foi um dia muito bacana, porque ele veio para mim falando assim, ele se aproximou do nada comigo, para falar comigo, assim, falou, coronel, eu quero falar com o senhor. Aí eu pensei, algum problema, será, né? Eu disse, não, coronel, eu quero falar com o senhor aqui, porque, para mim é uma honra falar com o senhor, eu quero dizer quanto o senhor me ajudou na minha vida. Eu conheci o senhor em 2003, no 2013, acho, num curso de sargentos, e o senhor animava a gente falando que a gente tinha que acreditar nos nossos ideais, que a gente ia chegar muito longe ainda, que a gente não desanimasse por todo o passado. E o meu grupo era o grupo que foi meio que excluído, porque a gente era mais ignorante um pouco, não tinha tanto conhecimento, e deixaram a gente num grupo isolado que ninguém queria fazer trabalho com a gente. O senhor foi lá, ajudou a gente, e a gente acabou tirando a melhor nota no fazer um PAD, um processo administrativo disciplinar. Eu confesso que eu não lembrava dele, né, de aparência, tá? Eu lembrava ali, quando ele me falou, eu lembro vagamente, não lembrava de todo esse contexto também. E às vezes o que acontece? Eu confesso que eu não ajudei esse grupo pensando, poxa, vou ajudar esse grupo para um dia ter retorno, coisa assim, porque tanto que eu nem lembrava dessa história. Mas a gente nem percebe que está ajudando umas pessoas assim, e que aquilo que a gente está fazendo é marcante para ela, e para a gente, para mim, eu nem lembrava. E quando ele veio me falar, ele assim, aquilo fez toda a diferença, coronel, eu sou muito grato, aquele grupo lá, a gente seguiu em frente, hoje eu já sou o primeiro, ele era primeiro, o segundo sargento ali, acho que era primeiro sargento já, quase indo a sub, e me agradecendo muito. Eu fiquei muito feliz mesmo por aquilo ali, tiramos fotos ali juntos ali, de tanto que ele me agradeceu por esse momento que eu nem imaginava, de 2013. E já teve alguns assim que me procurou. Esses dias um no WhatsApp também falou comigo ali, falou assim, coronel, o senhor pode ter certeza que o senhor tem grandes amigos aqui em Lages, o senhor pode contar comigo sempre. A gente sabe o quanto o senhor ajuda as pessoas ali e tal, e eu nem fazia ideia de quem era. Ele me falou assim, não, mas você pode contar comigo, o dia que vier por aqui, o café vai estar esperando pelo senhor, tal, não sei o que, o chimarrão, coisa assim.
é impressionante, pessoal, assim, ó, é esse retorno que a gente recebe de pessoas que a gente nem imagina, pessoas que não estão nem cadastradas no meu celular, ou seja, não foram meus alunos, não foram alunos em algum curso específico ou alguma coisa, são pessoas que às vezes um dia eu mandei algum material, alguma coisa que ajudou elas e que acaba vindo esse retorno. Então a reciprocidade aqui tem muito a ver com isso, tá, pessoal? Fazer o bem sem pensar quem. Quando você faz o bem para as pessoas uma hora lembram-se de você, lhe dão um retorno e às vezes é o momento que você está precisando. E aí essa pessoa vai lhe ajudar. E não é ajuda em termos financeiros, que eu quero dizer, é ajuda moral, ajuda que nós precisamos tanto hoje em dia, que é tudo menos a necessariamente financeira, tá? Então, dentro dessas 16 leis do Napoleon Hill aqui, eu quero seguir agora especificamente sobre alguns pontos. O primeiro aqui é em relação a trabalhar com os hábitos, né? Existem estudos que dizem, do livro O Poder do Hábito, ele fala lá que 60% do que a gente faz no dia é feito com base em decisões. Isso é uma quantidade bastante grande, mas a verdade é que 40%, que também é uma quantidade bastante grande, é feita no automático, no hábito. Então, é muito bacana se você procurar trabalhar algumas coisas que você quer fazer positivas no seu dia a dia. A gente tende geralmente a fazer coisas que a gente quer fazer, como exercício físico, estudar, treinar, etc. A gente costuma jogar muito para cá, para decisões. Só que as decisões nem sempre são tão simples de serem feitas, são pesadas. Às vezes a gente sabe que não é fácil você acordar cedo para ir correr, para treinar, para estudar, enfim, ainda mais hoje em dia com máscara e tudo mais, né, com todos os apetrechos. E se você conseguisse deixar alguns desses pontos que você precisa fazer no dia a dia, aqui dentro dos hábitos, seriam bem mais fáceis, você não precisaria tomar aquela decisão pesada. Para isso, pessoal, por isso que eu trago aqui uma breve pincelada do livro Poder do Hábito, que eu indico, que é muito bom, que ele fala aqui de compreender como o hábito é criado e como você pode alterá-lo. Porque alterá-lo pode ser tanto para o bem quanto para o ruim, né? Se você tem, de repente, aquele hábito de fumar e você nem percebe, você não pega lá o cigarro e pensa, vou fumar agora. Muitas vezes você é um hábito já natural, já disparado por um gatilho. Você come, você toma um café e você pega o cigarro e fuma. Ou faz outra atividade ali que lhe leva ao cigarro e quando você vê, você está com ele na mão e fumando, né? Eu não tenho o hábito de fumar e não fumo, mas eu vejo muitas pessoas assim que têm essa prática e que agem assim dessa forma como hábito, elas nem percebem já que estão fumando. Você pode também alterar para interromper o hábito, né? Então, hábitos de sucesso condicionam a sua vida. Seguindo aqui, falando agora aqui sobre o hábito, então, como é que funciona o looping do hábito aqui, de forma bem resumida. Nós temos basicamente um gatilho, que é um estímulo mandado ao cérebro para que o hábito seja usado. Esse gatilho aqui, ele leva você a executar uma rotina, geralmente essa rotina vem uma recompensa. Para quem fuma, essa recompensa está muito relacionada aqui ao cérebro realmente, geralmente é uma sensação de prazer, uma sensação de tranquilidade e relaxamento que ela não sente se ela não fumar. É claro que eu estou falando aqui de um exemplo de um hábito ruim, mas nós podemos também citar exemplos de hábitos bons, de alguns alimentos, de algumas práticas esportivas que as pessoas praticam e que lhe trazem uma grande sensação de saciedade, de satisfação. Essa recompensa não precisa ser necessariamente algo físico, pode ser algo produzido no seu cérebro que lhe traz a sensação de relaxamento, de prazer, como a endorfina, etc. E que você pode, então, usar aquilo para desenvolver o hábito. Então, o primeiro ponto aqui é o gatilho. O gatilho está muito relacionado a um local, uma pessoa, um objeto, algo que vai fazer disparar aqui a rotina e a recompensa. O hábito ele é composto desses três. O segundo ponto aqui, então, né, é a rotina, que é a atividade que você acaba executando quando dispara o gatilho, quando tem lá o gatilho. No exemplo que ele traz até, né, que alguns autores trazem até também, da pessoa que geralmente chegava em casa, sentava no sofá, ligava a TV e aí dali ela começava a comer alimentos gordurosos, alimentos pesados, alimentos não tão saudáveis e acabava levando ela a uma rotina bastante desgastante ali de
alimentação não saudável e de ficar ali perdendo aquele tempo ali. Ela começou então a perceber que o que levava ela a fazer aquela rotina ali, que trazia como recompensa o relaxamento, mas que não era um hábito bom a alimentar, era o gatilho ali dela chegar, sentar no sofá e já ter o controle remoto ali na mão, ligar a TV e aí disparava esse hábito, né? Ela começou a tirar as pilhas do controle remoto. Aquilo fazia com que ela tivesse que levantar, botar as pilhas no controle remoto e a gente sabe que parece besteira, mas esse pequeno ato faz com que as pessoas desanimem às vezes a fazer certas coisas. Eu vou citar um exemplo, estou rindo aqui, porque na minha casa eu sempre compro muita porcaria, mesmo, eu ia dizer como muita porcaria, eu não como muita porcaria, mas eu compro muita porcaria, ou seja, salgadinhos, doces, chocolate, bala, eu tenho muito mesmo, assim, eu sempre gosto de ter à disposição lá. Eu sempre tive para mim que se eu tenho um ou dois só, eu geralmente vou lá e como aquele um ou dois e extermino aquele um ou dois. Se eu tenho vários, eu olho lá e não sei muito o que comer e acabo deixando lá. É mentira, mas enfim, mas eu tenho esse pensamento. E aí eu fiz a seguinte experiência, né? Eu costumava deixar num local que era só abrir aqui o armário e pegava, né? Ficava meio que aberto até ali e tal. Aí o que acontece? Tanto eu quanto mulher, meus filhos, tudo comiam muito, o tempo inteiro. Aquilo esgotava muito rápido. Aí eu peguei e passei para um local um pouquinho mais inacessível, já diminuiu bastante. O último local que eu passei a colocar, e já faz alguns meses que está ali, eu descobri que é o melhor local, é um local que eu preciso subir com uma escadinha para pegar aqueles doces e salgadinhos que estão lá. Eles pararam de ser consumidos? Não, mas reduziu drasticamente, porque aquele momento que você às vezes está de noite, cansado, aí você pensa assim, vou pegar um salgadinho, aí tem que pegar a escada ali, subir, fica para outra hora e ali você já evita. Não raras vezes agora eu abro às vezes para olhar e encontro algum produto que está vencido. Não façam isso também não é bom daí, né? Agora fica lá de tal jeito que chega a vencer até, né? O que também não é bom, mas enfim, melhor, pelo menos eu não estou mais consumindo, mas foi essa quebra do gatilho aqui, né? Ter que subir a escada para pegar já dificulta e a pessoa já acaba evitando de fazer aquele hábito ali então. Quanto melhor a recompensa, mais chance de se repetir a rotina, reforçando sua ligação com o gatilho e a recompensa, ou seja, maior chance do hábito se repetir. Então, se você quer que um hábito se repita, é interessante que a sua recompensa seja boa, seja bacana em relação àquele hábito que você quer repetir. Eu estou falando aqui de alguns hábitos ruins, mas tem hábitos bons, como por exemplo, praticar exercícios, alimentação saudável, etc. E para tudo isso você pode usar aqui para desenvolver o hábito e principalmente atrelando aqui ao que eu estou falando agora, que é estudar, tá? O estudo, ele tem muito a ver com hábito. Se você quer começar a correr toda manhã, é essencial que você escolha um gatilho simples, como sempre amarrar os cadarços do tênis antes do café da manhã, ou deixar suas roupas de corrida ao lado da cama, e uma recompensa clara, como uma guloseima ao longo do dia, ou se você não quer necessariamente atrelar a alimentação, pode ser o senso de realização, ao registrar quantos quilômetros você correu. Aqui tem muito a ver com estudo também, tá? Fazer planilhas onde você bota lá todas as metas a cumprir, os objetivos que você quer estudar. E uma dica que eu dou, tá? Que eu sempre passo para os orientandos, faça metas curtas, objetivos simples, estudar a acentuação das oxítonas, estudar a acentuação das paroxítonas, estudar a acentuação das proparoxítonas. Talvez seja interessante você botar esses três em 3 metas separadas e não numa só. Porque se você for estudar acentuação num dia só, você vai ver que é muita regra e aí de repente você desiste e para no meio do caminho, aquilo desanima você. Se você bota só de oxítonas, você pode pensar, mas é tão pouquinho, coronel, mas pelo menos você vai cumprir. E a sensação de cumprimento já é uma recompensa, você fazer o check ali, você fazer aquele objetivo cumprido diário. Eu estudei, eu fiz a minha meta diária, curtinha, faça metas curtinhas, que você consiga cumprir, aquilo dá a sensação de satisfação nos estudos e você pensa, poxa,
está dando certo meus estudos, e quando você vê, você cria o hábito de estudar naquele horário, sempre com pequenas metas. Se você bota metas muito longas, muito complexas, você acaba não cumprindo, e aquilo daí também lhe traz angústia, lhe desanima, e aí faz um efeito contrário, que é não trazer o hábito de estudar, tá? A mesma coisa em relação à corrida, não começa já, pô, eu vou correr e caminhar 10 quilômetros, né? Vai de pouco em pouco, vai ali, pelo menos assim, ó, caminhe, pelo menos corra um pouco que seja, mas bote aquilo como um objetivo, muito pequenininho, né? Não tenha vergonha, poxa, 1 quilômetro, 1 kmzinho de corrida, né? 2, enfim, isso é muito pouco, mas de repente para o seu colega você falar isso, você vai ficar com vergonha, mas para você é algo que você consegue cumprir daí, e aí você cumprindo, você traz satisfação, tá? O guia prático aqui de como criar ou eliminar um hábito: identificar a sua rotina, experimentar recompensas diferentes e que fique bem claro, não necessariamente guloseimas, etc., como ele fala aqui, para daqui a pouco você também não disparar outro hábito ruim que tem a ver com alimentação, né? Mas enfim, descobrir o gatilho do hábito. Exemplo aqui: vontade de comer determinados alimentos é despertada por fome, cansaço ou estresse, então cuidar para evitar disparar aquela vontade então de comer esses alimentos, evitando aqui o cansaço, o estresse ou a fome exagerada, né? Fazendo lanches ali a cada 3 horas, alimentações mais saudáveis a cada 3 horas. Isolar, uma coisa que muitos já devem ter percebido, né? Como a gente faz compras exageradas no supermercado ou num restaurante quando a gente está com mais fome. Isso tem tudo a ver com isso daqui, tá? Isolar o gatilho: se você tem um hábito e precisa eliminar, anote todos os detalhes de quando o hábito inicia, quando, como e com quem você está. Tudo isso pode ter relação ao seu hábito de fumar, etc., algum alimento, enfim. Crie uma rotina, crie um plano, né? Crie uma rotina, estipule uma recompensa e aguarde o gatilho. Aqui dentro do que eu acabei de falar, pequenas vitórias alimentam mudanças transformadoras, elevando vantagens minúsculas a padrões que convencem as pessoas de que conquistas maiores estão dentro de seu alcance. Então a dica que eu dou aqui é: elabore pequenas metas e estipule recompensas. Eu sempre costumo falar para os meus orientandos assim: se você quer passar no CFO e essa é a sua meta, coloque essa como sua meta a longo ou médio prazo. Se possível, o ideal é longo prazo mesmo, tá? Médio prazo, de repente coloca uma seleção mais simples, algo que tenha uma facilidade maior de se cumprir, e curto prazo, as metas diárias de estudo, os cumprimentos de alguns objetivos de estudo que você sabe que você só depende de você e você cumpre. Aquilo lhe vai dando satisfação e você vai se encaminhando paulatinamente a sua meta a médio prazo e a longo prazo. Você deve focar lá na frente, e as suas metas devem ser grandes, devem ser altas, tá? Você não deve colocar como metas a longo prazo coisas pequenas, coisas baixas, porque se você está focando baixo, você não vai passar muito daquele nível. Então foque bem alto, foque longe, mas tenha metas de curto e médio prazo para você ir cumprindo e paulatinamente se encaminhando aos seus objetivos de longo prazo, tá? É muito importante você traçar aqui para qualquer planejamento, seja moral, financeiro, etc., como você espera estar daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos e, se você é bem novo, daqui a 30 anos ou 40, quando você de repente vai estar ali numa idade mais próxima de aposentadoria, enfim, trace lá como você gostaria de estar, coloca isso em papel e tenta ter isso como metas para a sua vida, para que você tenha, como eu falei lá nas leis iniciais, para onde você vai se encaminhar e não fique patinando, andando de lado sem um objetivo a chegar. Dentro desse ponto aqui é importante autoconhecimento, entender quem eu sou, o que eu quero, onde eu quero chegar, com quem eu quero chegar. Isso tudo aqui você pode traçar, colocar num papel e você pode ter certeza que vai lhe ajudar a atingir seus objetivos. Esse ponto aqui eu trago aqui algumas visões bem interessantes aqui do Leandro Carnal, que eu gosto muito também,
recomendo muito que assistam, ele é muito bom mesmo, tá? Gosto bastante. Ele fala então o que eu quero, onde eu quero chegar, quem eu sou, com quem eu quero chegar, o autoconhecimento. E o fracasso, no quarto do fracasso ele coloca continuar no mesmo estado, tudo que me tranquiliza, me afasta do sucesso. Ele chama isso de um quarto confortável. Ele fala que o fracasso é o quarto confortável. O sucesso é um quarto desafiador, é um quarto que as pessoas muitas vezes têm medo. A maioria das pessoas, elas não querem arriscar, elas não querem tentar, elas não querem sair da normalidade, porque o dia a dia, ele é confortável. A rotina que ela já adotou para aquilo ali é confortável. E aí muitas vezes ela não luta para se reinventar, ela inveja aquela pessoa que atingiu algum objetivo grande na vida, mas ela não faz absolutamente nada para chegar naquele objetivo daquela pessoa, e ela vai ficar aqui confortável, entre aspas, reclamando: a minha vida é ruim, a minha situação é ruim, nada melhora. Mas se ela não faz nada para mudar, realmente não vai mudar mesmo. Bem aqui, falando do fracasso e sucesso, tem um vídeo que ele fala especificamente sobre isso, tá? Muito bom, tá? Ele com certeza fala de uma forma muito melhor do que eu aqui. Sobre o fracasso, ele fala aqui que no quarto do fracasso você vai ter hábitos banais, zona de conforto, vida levada, né? Aquela pessoa que vai deixando a vida levar, né? Mais ou menos como na música também, tentei, mas não deu, né? Ela vai ter muito essa frase no dia a dia dela, né? Eu tentei o concurso, mas não deu, não passei, agora já não tento mais também, né? Agrada a maioria das pessoas. Essa situação, por mais que ela diga que é ruim, ela agrada a maioria das pessoas, elas acabam ficando naquilo ali, porque a rotina, quando ela não é quebrada, né? O hábito do dia a dia, aquilo dali é confortável. O que tira do conforto a pessoa faz a pessoa crescer, faz a pessoa se desenvolver, mas é ruim, é desconfortável. Ninguém gosta de sair daquela rotina, ninguém gosta de sair daquela situação do dia a dia de conforto. Então, como exemplos aqui, enfim, casamento ruim por anos, emprego não satisfatório, a pessoa vai ficar naquele emprego a vida inteira, mas sempre dizendo: que droga, esse emprego é ruim, eu recebo pouco, não gosto, não trabalho com o que eu gosto, enfim. Continuará assim, por quanto tempo ela vai continuar, né? Provavelmente a vida inteira, até se ela não parar para pensar que enquanto ela não quiser, ela não vai sair daquela situação. Já no sucesso, ela vai ter, com certeza, ela vai enfrentar a crise, ela vai ter o esforço, e o esforço aqui tem uma coisa muito interessante, mais de um autor falam que esforço é como banho, tem que ser diário. Você tem que acordar de manhã e fazer esforço. Para você acordar cedo, você precisa de esforço. Para você dormir cedo, você precisa de esforço. Ao longo do dia, você precisa de esforço. E isso fecha muito com o banho, né? O banho, você precisa tomar banho de manhã e geralmente algum momento do dia, talvez à noite também, dependendo de onde você está, enfim. Então, geralmente ali, 1 a 3 banhos por dia você toma, e aí você pensa assim: mas ontem eu tomei 3 banhos. Hoje eu não preciso tomar banho, você fede, né? Ou seja, o esforço ele tem que ser diário. Não interessa se você se esforçou muito ontem, você precisa se esforçar hoje de novo. Então, não adianta se esforçar muito num dia, muito numa semana e não se esforçar no outro dia ou não se esforçar na outra semana. O esforço é igual ao banho, tem que ser diário e não raras vezes 2, 3 vezes, até mais vezes se necessário. Você controla a sua vida de acordo com a sua felicidade. Reinvente-se, reconstrua-se, faça da sua vida algo novo. Não se acostume ao fracasso, principalmente aqui dentro desse ponto, né, que eu falei. Sucesso também, entenda que nem sempre tem a ver necessariamente com dinheiro, volto a dizer, né? É óbvio que é mentira dizer que não ajuda ou que não vai ajudar, mas o sucesso aqui não tem somente a ver com o dinheiro, mas vai lhe ajudar também com a questão financeira se você sair da rotina aqui, né, e fazer e ter esforço no seu dia a dia. Uma frase bem interessante aqui: a vida só vale a pena se for intensamente vivida dentro dos seus objetivos. Portanto, trace metas, crie planos, elabore estratégias e, por fim, execute essas metas, planos
e estratégias. Agora, entrando dentro do planejamento financeiro, aí vocês puderam ver o quanto tem a ver, né, com todos esses passos que eu passei aqui. Eu sempre falo, não é tudo, mas ele ajuda. E como que eu posso me planejar melhor financeiramente, principalmente agora em tempos de pandemia, qualquer recurso ele tem que ser muito bem trabalhado, muito bem dosado. Então tome cuidado com desgastes desnecessários. Uma coisa que eu abri uma verdadeira guerra nos últimos meses na minha vida pessoal, na minha vida, no meu dia a dia, é em relação a algumas explorações de algumas instituições financeiras aí que a gente verifica gastos completamente desnecessários que são realizados ainda. E que o governo ajudou bastante aí com a criação de PIX e outras situações, né? E o que isso tem a ver com estudos? Tem tudo a ver, né? O planejamento financeiro tem tudo a ver, uma situação financeira ela lhe dá conforto também para que você possa, se você está estável, você possa focar nos estudos e não focar em problemas de dívidas, etc., juros e outros problemas, né? O Roberto Kiyosaki, ele fala aqui, divide o dinheiro em 4 quadrantes que são bastante conhecidos e famosos, que é o do empregado, que todos nós somos, a maioria, pelo menos eu sou, né? E vocês, a maioria dos que estão me assistindo, de repente são autônomos. Aqui nós vamos ter 95% das pessoas são empregadas ou são autônomas. Elas têm um pequeno negócio, elas têm que estar trabalhando o tempo inteiro para adquirir o dinheiro. O lado bom desse quadrante aqui é que é um quadrante que tem um pouquinho mais de segurança. Você geralmente consegue prever mais ou menos o que você vai receber, quanto você vai receber todo mês. E no outro lado nós temos mais insegurança, mais instabilidade, mas também maior possibilidade de crescimento, que é o lado do empresário e o lado do investidor. Não é muito fácil a pessoa ser empresária, não é fácil, porque aqui nós não estamos falando de você ter uma situação pequena, alguma coisa, desenvolver algo pequeno. É isso aí que você ainda vai estar no autônomo. Aqui nós estamos falando de grandes empresas mesmo, uma Microsoft, uma Magazine Luiza, enfim. Então, grandes empresas e que aí o dono, muitas vezes, ele pode virar as costas e nem sequer olhar para aquele negócio que ele vai estar lá se desenvolvendo e gerando lucros para ele. E não é nada fácil estar nesse quadrante aqui. O quadrante do investidor também não é nada fácil, porque na classificação do Kiyosaki, o investidor é aquela pessoa que tem uma quantidade de dinheiro tão grande que ela investe e o dinheiro rende e ela não precisa mais trabalhar. Esse seria o sonho de toda pessoa. Mas o que você precisa perceber é que nenhuma das pessoas precisa necessariamente estar somente num desses quadrantes. Todos nós, eu e a maioria dos que estão assistindo, estamos nesses quadrantes aqui, mas você pode ser um pouco investidor, você pode usar aquele pouco que você tem, que você vai poupar, para fazer lhe render e trabalhar para você. E de repente, se você conseguir ter o hábito de economizar, a longo prazo, você talvez consiga ter retornos bons aqui que vão lhe ajudar. Então, ninguém precisa estar 100% nesse quadrante e não poder investir um pouquinho, poupar um pouco dos seus recursos. E dentro desse ponto eu trago aqui alguns gráficos interessantes. Eu trouxe aqui, peguei da XP aqui, que é uma operadora até que eu acho interessante, mas tem diversas outras, não fazendo propaganda para ela nem nada, mas com um exemplo bem simples aqui, nada arrojado. Muitas pessoas pensam assim, ele vai falar de ações ou não sei o quê. Não, até sendo bem honesto, eu trabalho com algumas pessoas que eu fico até feliz que elas estão hoje em dia, tem um cabo lá que trabalha comigo, ele está sempre falando de onde depositar, onde deixar para poder render um pouquinho mais e tal, e eu acho muito bacana, mas eles trabalham muito com risco, né, de tem a ação tal, aquilo ali vai render tal, não necessariamente investimento tem a ver com você arriscar, tá, com você viver a vida como se fosse uma loteria. Eu trouxe aqui 3 exemplos bastante simples, que é a poupança, o CDB, que a maioria dos bancos e instituições financeiras grandes lhes dão, tá? Muitos bancos desses vão dizer, invista aqui que no CDB do banco tal, banco X, que você vai ter o rendimento próximo do CDI, tal. Ou seja, esse próximo CDI ele não te dá nem o rendimento do CDI, que seria a taxa básica ali para ele poder pelo menos manter o seu rendimento um pouquinho acima da inflação,
tá? Que seria o ideal, ele te manter pelo menos um pouquinho acima da inflação. Ele não vai te dar nem o CDI. Geralmente eles vão te dar 85%, 90%. E quando muito, as instituições financeiras bancárias hoje, quando muito, te dão 100% do CDI e falam como se isso fosse o máximo, tá? Hoje em dia, pessoal, com a pandemia principalmente, eu fiz essa experiência, tá? Por experiência própria. Você consegue criar contas bancárias digitais em 30 minutos com seus dados e tudo, instituições financeiras, que eu não estou falando de instituição financeira qualquer, tá? Confiáveis, de segurança, você consegue olhar até, verificar o histórico dela, se ela é uma instituição financeira confiável ou não, você consegue criar em poucos minutos ali a conta, começar a transferir para lá e manter seu dinheiro lá rendendo com... geralmente ali eles vão te dar ali mais do que o CDI. Mas usando o exemplo aqui do tradicional, tá? Se você colocasse R$1.000, eu peguei um exemplo aqui de um investimento pequeno, mas poderia ser até R$100, poderia ser menor ainda. Você pensa, pô, eu não tenho R$1.000, R$100 que seja, você poderia cortar um zero aqui, tá? Se você deixar R$1.000 na poupança, hoje, em 10 anos, você terá o equivalente a R$ 967. Ah, impossível, coronel, o dinheiro não vai decrescer. Não, claro que o dinheiro não vai decrescer. O que eu quero dizer é que daqui a 10 anos, esses R$1.000 que você deixou na poupança, eles vão equivaler, eles vão ser o equivalente a hoje R$ 967. De repente, daqui a 10 anos, você vai ter lá, você vai ter 1.100 e você vai dizer, o coronel errou, eu tenho 1.100. Mas aqueles teus 1.100 vão estar valendo o que hoje vale R$ 967. É isso que eu quero dizer, porque a poupança, ela rende menos do que a inflação. Se for as poupanças novas, que a maioria dos brasileiros é a poupança nova, tá? Aquela poupança antiga, se eu não me engano é pré-2000 e... me fugiu agora o ano que teve a mudança da poupança. A poupança antiga, se você tiver dinheiro lá, pode deixar que o rendimento é muito bom. Mas as poupanças novas aí, que já fazem nos últimos aí, praticamente 10 anos, elas são poupanças novas, elas vão ter um rendimento muito baixo, abaixo da inflação, e isso vai fazer com que você perca dinheiro deixando para lá. Se você deixar no CDB do banco, aquele que o banco fala para você que está sendo muito gente boa contigo e te dando quase o rendimento do CDI, você vai ter R$ 1.032 daqui a 10 anos. É bacana, é melhor do que R$1.000, mas convenhamos, 10 anos para ter esse rendimento, que é o que o banco te dá. E vamos ser francos, a maioria dos bancos, o que eles fazem com você todo mês? Ou você paga uma taxa de manutenção de conta, que varia na faixa de R$20 a R$80, e aí os teus 32 foram embora, foram para o espaço, porque ele te come todo mês essa taxa, tá? Ou você pensa assim, não, coronel, o meu banco lá eu deixei com o pacote básico e não estou pagando as taxas, mas aí cada vez que você faz um TED, se você faz um TED eletrônico, eles cobram na faixa de R$10. Se você faz um TED e vai na pessoa física fazer, porque você precisou transferir um dinheiro um pouco maior, ele vai te cobrar 20 e poucos reais por esse TED pessoal, tá? Se você sacar dinheiro, o seu dinheiro, se você sacar muitas vezes no mês, ele vai te cobrar uma taxa por sacar muitas vezes o dinheiro. Se você for no caixa, hoje em dia, às vezes você precisa resolver alguma coisa, você vai no caixa lá resolver alguma coisa, ele vai te cobrar uma taxa, às vezes, porque você resolveu algum problema pessoalmente. É um absurdo. Tá? Então você, na verdade, esse teu pequeno lucro que você teria, você está pagando para o banco, tá? Você vai perder para o banco. Coronel, mas existem instituições financeiras que não vão cobrar essas taxas? Hoje em dia, principalmente depois que veio a pandemia, disparou o número de instituições financeiras que não vão te cobrar nenhuma taxa, você zero, você vai conseguir abrir a conta lá em questão de minutos, confiáveis. Vai ter instituições financeiras que você tem que cuidar, dar uma verificada como é que está a situação delas, se está tudo ok, tá? Confiáveis, vão te cobrar zero taxas e vão te cobrar zero taxa também, tanto para o TED quanto para qualquer outro serviço que você for fazer gratuito, tá? E aí você vai ter investimentos ainda um pouquinho melhores. Aqui eu botei um investimento aqui, um investimento simples, que você vai usar um CDB, um LCA, um tesouro. O tesouro é um investimento que você investe em letras do tesouro, do governo, né? Então, nada mais confiável. Você pensa, não confio no governo. Bom, é melhor confiar no governo do Brasil do que uma instituição financeira. É muito mais fácil quebrar uma instituição financeira, banco, etc., do que o governo do Brasil. Então, você consegue investir lá a partir de R$30, R$40, você investe através dessas investidoras em tesouro e outros, e vão fazer o seu dinheiro daqui a 10 anos ter
1.461. Aqui no exemplo de você não correndo nenhum risco, tá? Antes que alguém pense, mas aqui eu vou ter que correr risco. Não, estou botando exemplo para não correr nenhum risco, tá? Para trabalhar com o básico do depósito. Então, convenhamos, é melhor você deixar esse seu dinheiro melhor investido numa instituição financeira que não vai te cobrar taxas e que vai te dar um retorno melhor do que ficar pagando para instituições financeiras tradicionais aí, grandes bancos aí que cobram taxas, etc. E aqui eu coloco nas taxas junto também o cartão de crédito, tá? Cartão de crédito essas instituições financeiras também fazem isso. Coronel, o meu cartão de crédito eu não pago anuidade. Você não paga se você usar no mínimo X por mês, eles fazem assim. E aí você é obrigado a usar, todo mês você é obrigado a gastar, você não pode economizar, porque se você economiza, ele te cobra anuidade e fala, você não está gastando o mínimo que precisa para não pagar a taxa. Aí você pensa assim, então eu tenho que gastar para não pagar a taxa, então você não está economizando, ele está te forçando a gastar, né? A outra hipótese que tem também então uma hipótese é essa, ele fala que não tem taxa, mas se você gastar X todo mês, né? Hoje tem instituições financeiras dessas que não cobram taxa e vão te dar também um cartão de crédito gratuito e sem anuidade, com anuidade zero mesmo, tá? E aí qual é a vantagem de usar um cartão desse com anuidade zero, Coronel? Você consegue jogar o pagamento das suas dívidas, etc., um pouquinho mais para frente, parcelar, etc., né? Evitando usar os juros do cartão de crédito, mas simplesmente parcelando compras, etc., e você tem o retorno dos pontos. Aliás, pontos, pessoal, não desperdicem, tá? Ponto vale dinheiro. Muita gente deixa os pontos vencer lá, pensa assim, mas agora em tempo de pandemia não tem mais passagem para trocar. Você consegue ir lá e converter aquilo em dinheiro, tá? Converte em dinheiro, pega todos os pontos. Eu pego todos os pontos que tem de cartão de crédito e mando transformar tudo em dinheiro. Não deixo nada em ponto ali, porque nesse tempo de pandemia você não usa para quase nada o ponto, né? Vai usar para... Aí muitas pessoas usam para comprar bugiganga. Olha lá, converte aquilo em dinheiro. E outra, tem cartões de crédito hoje de instituições financeiras aí que não cobram nada de taxa, de juros, etc., e que vão lhe dar retorno ao invés de ponto, vão lhe dar retorno em investimento, em dinheiro, também muito melhor, tá? Porque você vai receber aquele retorno em dinheiro mesmo para render. Então, começa a dar uma analisada aí onde está o seu dinheiro, se está com uma instituição dessas que cobra TED, que cobra taxa de manutenção, que cobra taxa para você ter cartão, e muda para essas outras instituições aí, verifica uma confiável que não cobra taxas e que vai lhe dar vantagens aí sem nada. Tem até uma que eu não vou falar o nome, mas acho muito bacana, eu uso também, eu tenho umas 2 ou 3 contas digital ali com zero de dinheiro lá só para ter as vantagens. Tem uma que te dá o tagzinho do carro, eu não sei como é que alguém ainda não percebeu isso e não explodiu essa instituição financeira de pedir aquele tag. Ele te dá um tagzinho para você usar no carro de graça, para quando passar nos pedágios aí, claro, vai cobrar o valor do pedágio normal, mas não tem manutenção, porque eu não vejo nada mais absurdo do que aqueles que te oferecem em alguns lugares ali para você não parar, né? O nome é parecido até com não parar, e aí eles te cobram uma taxa lá todo mês para você ter aquele não parar no carro ali. Não, tem instituição financeira que te dá o tagzinho de graça ali para você passar, tá? Sem pagar anuidade nenhuma. Aqui um comparativo de R$10.000, tá? Com poupança, 11.200 daqui a 3 anos, em 3 anos só, tá? Aqui o CDB de banco grande, que geralmente vai te dar 85% do CDI, R$11.356. E aqui o CDI, um CDI que você consegue hoje em uma instituição financeira qualquer e que não cobra taxas nenhuma, tá? Tem uma lá até que ela dá 128% do CDI sem taxa nenhuma, zero taxa, tá? E basta que você deixe lá 3 anos e tal, mas se você não deixar também, ela vai te dar mais que o CDI, só que vai escalonando e aumentando. Vai dar aqui 11.902. Aqui eu estou falando de 116% do CDI. Tem instituição que vai te dar 128, 130, sem cobrar taxa nenhuma, tá? Para finalizar aqui esse ponto de investimentos, olha lá, se você tivesse que dobrar o seu patrimônio, se você quisesse dobrar o seu patrimônio na poupança, quanto tempo você dobraria o seu patrimônio? Nunca, não dá, é impossível, porque como eu falei, ele decresce. No CDB, rendendo 85%, você demoraria 214 anos para dobrar o patrimônio, ou seja, impossível. Tá? Numa carteira moderada ali, conseguindo 6,5%, 7%, 5% ao ano
em 18 anos você conseguiria dobrar o patrimônio, ou seja, é plausível, é possível, pelo menos, né? Finalizando aqui nesse ponto aqui, pessoal, aqui pegando do Mestres do Capitalismo, aqui, né, do Como Guardar Dinheiro, a receita é básica, independente de quanto você receba, você deve procurar separar um pouquinho no início do mês e deixar aquele valor separado. E não deixar parado em cofrinho ou num banco desses que te come o dinheiro. Deixa investido no investimento, pode ser tesouro, etc., que vai render mais, e aí você vai aos poucos aumentando a sua curva aqui do desenvolvimento. Passando agora para o planejamento de estudos, para o finalmente aqui então, que é estudo, propriamente dito. Primeira regra, definir o foco, onde você quer chegar. E como eu falei, não define uma regra pequena, não define assim, eu quero passar naquele concurso ali e depois o outro. Não, então sua meta é aquele lá do final, o máximo que você quer chegar, tá? Coloca lá em cima, no topo. Você até pode ter os outros objetivos menores ali no meio do caminho, mas o foco seu tem que ser aquele maior, tá? Segunda regra, é não buscar uma rotina perfeita, tá? Eu escrevo rotina perfeita aqui para que você entenda que não é para ter a rotina perfeita, é ao contrário, entenda que você nunca terá a rotina perfeita, por mais que você trace o seu dia a dia, vai surgir percalços, doenças, problemas que vão lhe quebrar um pouquinho o dia a dia e você dificilmente vai conseguir estudar exatamente do modo como você quer, tá? Entenda que é difícil ter uma rotina perfeita, mas vá fazendo ao menos um pouco por dia. É melhor que você faça lá 2 horas de estudo, 30 minutos de verdade, concentrado, do que 8 de mentira. 8 ali sem muito foco, sem muita atenção. A terceira regra é fazer um cronograma de estudos. É muito importante que você tenha um planejamento e cronograma de estudos. E a quarta regra, como eu falei para vocês, traçar pequenas metas para que você se dirija para esse objetivo de longo prazo. Está cansado? Descanse. Uma regra de ouro é você não tentar produzir algo cansado, tá? 20 minutinhos, 30 minutos de descanso, eu praticamente consigo dormir rápido e bem e voltar com uma boa qualidade depois de 20, 30 minutos de sono, é suficiente. Então, mas é importante que você não trabalhe cansado. Cronograma de estudos. Organizar e baixar os materiais. Antes de começar a estudar, procura organizar o local que você vai estudar, baixar, programar os materiais que você vai estudar, os vídeos que você vai assistir, vídeo explicativo, áudio, etc., já deixa mais ou menos organizado. A norma que você vai ler, o livro, o documento, né? Uma sequência que eu costumo passar como básica aqui é vídeo, videoaula, explicativos, leitura e realizar atividades interativas. Pode ser questões, infográficos, a maioria das pessoas gosta de trabalhar com questões, tá? E é o que eu recomendo. Mas se você não tiver questões, pode fazer também pequenos esquemas próprios, tá? Constância. Como fala aqui o Leandro Carnal, o custo de tudo é o esforço, tá? E o esforço aqui está na constância. O esforço deve ser diário, deve ser todo dia estudar um pouquinho. Não adianta estudar todo final de semana muito, né? E passa a semana inteira sem estudar, né? Estuda o final de semana inteirinho, muito, e passa a semana sem estudar, ou estuda muito um dia, sobrecarrega um dia e passa 2 semanas sem estudar. Estude todo dia um pouquinho, tá? Eu costumo mandar materiais ali para meus orientandos, por exemplo, gratuitos ali para muitos grupos que eu faço parte, e para os orientandos eu sempre mando um materialzinho ali com questões, etc., que você consegue fazer em 30 minutinhos, 1 hora no máximo, para que pelo menos mantenha aquele estudo diário. Isso é essencial, tá, pessoal? Revisões também são muito importantes e as pessoas geralmente negligenciam. Não tirem as revisões dos seus estudos. Ao contrário, coloquem, todo dia faça a revisão diária, final de semana faça a revisão semanal e no final do mês faça a revisão mensal dos seus estudos. E cuidado com as distrações, redes sociais e desânimos. Aqui eu trouxe um exemplo de um planejamento que você pode fazer hoje em dia no próprio celular, né? O seu cronograma, você pode colocar lá o que você pretende fazer e volto a dizer, muito provavelmente você não vai conseguir cumprir certinho dentro do planejado, mas é melhor que você tenha o planejamento e cumpra mais ou menos do que você não ter o planejamento, que você vai ver que você vai ficar sempre adiando e nunca vai fazer
o que você espera, nunca vai estudar. Trouxe aqui 2 exemplos de bons livros aqui que eu recomendo, Poder do Hábito e Segredos da Mente Milionária, para que conheçam, espero que tenham gostado, e se quiserem conversar comigo, tirar alguma dúvida, esclarecer algum ponto, ou me corrigir em alguma besteira que eu falei, estou à disposição também. Valeu, pessoal, um abraço e até.